Vamos falar de esporte. Susan já está na área por aqui. Oi, Susan. Oi, Polito. Oi, para quem está em casa acompanhando o esporte. Situação decisiva do Figueirense. Precisa ganhar hoje, senão não tem jeito. Vamos lá? Beco sem saída. Não tem como. Vamos lá. O Alvinegro, ele precisa vencer o Carlos Renault por no mínimo 2 gols de diferença e torcer para que o Marcílio Dias perca para o já rebaixado Joinville. O time alvinegro teve uma das piores campanhas do Campeonato Catarinense e a gente preparou uma retrospectiva dos jogos que deixaram o Furacão do Estreito nessa situação. Olha só. O time alvinegro até que começou bem. Vitória sobre o Joinville por 3-2 na primeira rodada. 1-0 contra o Marcílio Dias na segunda. Até que veio a primeira derrota. O Furacão barrado pelo Brusque na Arena Simon por 2-1. Foram 3 derrotas consecutivas. Uma delas para o maior rival, o Avaí. Teve queda do técnico Vaguinho após o time perder de 1-0 para o Concórdia. Partida que colocou o Figueira na zona de rebaixamento da competição. O treinador completou 12 jogos com 6 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Na sexta e última rodada, o empate com o Camboriú já não resolveria mais o problema do Furacão. No quadrangular do descenso, foram 3 derrotas e 2 vitórias. Atualmente, o Figueirense ocupa a terceira posição na tabela com 7 pontos. As chances são mínimas para que a equipe do Estreito permaneça na elite do estadual. É muito mais difícil, né, quando você depende de outras equipes, né, de outros resultados. Mas agora a gente tem que fazer o que está no nosso controle, que é focar dentro da partida. A gente sabe que não vai ser uma partida fácil, porque o Carlos Renault também precisa da vitória. Mas a gente é o Figueirense, vai estar jogando dentro de casa, diante da nossa torcida. Torcida que também nos apoiou no último jogo, na última partida. Acredito também que a torcida tem visto nosso empenho, né, nossa disposição, nossa vontade de fazer mudar o cenário, né? Então acredito que vai ser uma partida segura do Figueirense, uma partida onde o Figueira vai jogar para vencer, que é só isso que nos interessa. Essa é a expectativa do torcedor, que o Figueirense entre com garra. Cláudio Caticarte já está aqui com a gente. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Cláudio, antes de tudo, vou te convidar para a gente dar uma olhadinha na tabela. A gente viu ali no final da reportagem, mas é importante a gente olhar com mais atenção. Nós temos o seguinte cenário. Marcílio Dias é líder com 10 pontos, mesma pontuação do Carlos Renault, mas aí a gente tem aqui, né, Cláudio, o saldo de gols. O Carlos Renault tem 0 em saldo de gols, o Marcílio Dias está com 3, por isso ele é líder. O Figueirense vem em terceiro lugar com 7 pontos e 1 no saldo de gols, e o Joinville com 3 pontos e menos 4 no saldo de gols. Situação complicada aqui, né? Complicada, claro. O Joinville aqui esquece, já caiu, né? Já tinha caído com 2 rodadas de antecedência. A questão é, o Figueirense precisa vencer, Marcílio Dias perder. E não basta só vencer, o Figueirense precisa tirar esse saldo de gols. Ou o Figueirense vence por 2-0 e o Marcílio Dias perde por Joinville de 1-0, ou o contrário, né? O Figueirense vence por 1-0 e o Marcílio Dias perde por 2 do Joinville. Cenário difícil, bem complicado, viu, Susan? Porque o Joinville até agora não demonstrou futebol suficiente e desempenho para dar esse ânimo para o torcedor alvinegro. E vamos dar uma olhadinha também nas informações dos jogos de hoje. A gente tem Figueirense e Carlos Renault, como a gente conversava, às 8 horas da noite. Jogo no Orlando Scarpelli. Figueirense joga em casa, o que favorece por conta da torcida. E no mesmo horário, mas em Brusque temos o Marcílio Dias, em Itajaí, perdão, temos Marcílio Dias e Joinville, também às 8 horas, no Gigantão das Avenidas, lá em Itajaí. São partidas decisivas, né, Cláudia? Até a gente viu na reportagem a fala do Mangabeira. É preciso entrar com garra. As chances são mínimas, mas a gente espera que o Figueirense consiga jogar e trazer essa vitória, né? Exatamente. Como a gente até colocou no Jornal ND e falamos ontem sobre o sobrenatural de Almeida, o Figueirense precisa fazer a parte dele para ver o que acontece lá na cidade de Itajaí. E para isso é importante a gente tratar do seguinte, o Figueirense, ele, como disse o Mangabeira, precisa fazer a parte dele e tem algumas questões bem difíceis para o técnico Zanardi tratar para esse jogo de hoje. Por quê? Ele não conta com os novos contratados, já que a janela de contratações já tinha terminado. Então, aqueles jogadores, Lucas Alves, Arthur Martins, a volta do Lucas Dias, enfim, né, as contratações que jogaram contra o Azures pela Copa do Brasil não podem estar em campo hoje. E ainda um ingrediente, Arthur Henrique, que vinha sendo titular,
né, veio contratado como lateral, joga como meia, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então vamos tentar desmistificar essa escalação do Figueirense com o Campinho e não deve fugir disso, viu? O Figueirense precisa fazer a sua parte, precisa vencer e depois ver se o improvável, aquilo que o escritor Nelson Rodrigues falava do sobrenatural de Almeida, para ver se consegue lá a questão da vitória do Joinville. Quais são as modificações para a equipe que enfrentou na Copa do Brasil o Azures? Primeiro, lateral direita, né, o retorno do Léo Maia. Na verdade, o Léo Maia jogou aquele jogo, ele não pôde jogar contra o Joinville, né? Então, o retorno do Léo Maia é importante, que não enfrentou o Joinville pelo Campeonato Catarinense, jogou pelo Azures, mas retorna no Campeonato Catarinense. Importante que dá esse poder ofensivo pelo lado direito. O Lucas Dias, que jogou a Copa do Brasil, como a gente colocou, não pode, então, o retorno do Felipe Santiago. Mantido demais as defesas que vem jogando os últimos jogos. Aqui no meio de campo, com a saída do Arthur Henrique, que está suspenso, Rafinha Potiguar voltaria junto com o Jean Mangabeira a fazer a dupla de volantes e a manutenção dos jogadores que enfrentaram e venceu o Azures. O Igor Bolt, que foi o autor do gol, e o Pajé, ó, o garoto da base, ó, voltando o Figueirense a ter jogadores da base dentro da sua equipe. E lá na frente, não podendo contar com o Arthur Martins, que jogou contra o Azures, o garoto Mike da base junto com o Kaique Moreno. E se espera que o Kaique Moreno, que perdeu tantas oportunidades no último jogo contra o Azures, esteja mais azeitado, que lembre do último jogo no Catarinense, que fez 2 gols contra o Joinville e possa fazer essa vitória. Susan, não tem como a gente iludir o torcedor, o cenário é devastador, por isso a gente falava, né, do sobrenatural de Almeida. O Figueirense, com essa equipe, precisa principalmente fazer a sua parte e vencer o Carlos Renault. E aí, se o sobrenatural de Almeida, junto com Mala Branca, incentivo, muita gente falando que o Joinville não gostaria de levar o Figueirense lá para a Série B do Catarinense, diminuiria, né, o percentual de chance de retorno. Só que o fato é que a equipe do Joinville fez um pífio campeonato catarinense, então demonstra desempenho e qualidade para alcançar aquilo que o Figueirense precisa. Mas, como disse o Mangabeira, faz a sua parte, vence e vê o que acontece lá em Itajaí. Segunda-feira a gente vai falar o que aconteceu e analisar essa partida e também todo esse entorno do cenário. E amanhã, Clube da Bola Especial com as finais e também para avaliar esse cenário do Figueirense. Perfeito. Já com o resultado final, né? Isso que eu ia lembrar agora no final. Amanhã o Clube da Bola já com esse resultado, já com esse cenário, né? E a gente avaliando protestos, enfim, em caso de rebaixamento ou não, né? Ou a manutenção improvável, que é aquilo que a gente estabelece. Então amanhã o Clube da Bola fica o convite para todos, 1h30 da tarde. Até amanhã no Clube e até segunda no Esporte. Obrigada, até meu Cláudio. Mais. Um abraço. E olha só, domingo a bola vai rolar na tela da NDTV Record. Novo Horizontino e Palmeiras se enfrentam na grande decisão do Campeonato Paulista. O Verdão tem a vantagem depois da vitória no jogo de ida, a partir das 8 horas da noite. A gente vai conhecer então quem leva o título do maior estadual do país. Futebol na Record, sua paixão em campo. E agora a gente muda um pouquinho de assunto, porque até domingo, 6 cidades catarinenses recebem simultaneamente a primeira etapa do Campeonato Regional de Tênis. Curitibanos, Brusque, Rio do Sul, Joinville, Criciúma e Florianópolis. Aqui na capital, os jogos serão no Lagoa Yacht Clube e também no Lira Tênis Clube. Mais de 1.200 tenistas disputam aí cerca de 30 categorias. Um número recorde de participantes, viu? Esse número é bem importante. Além dos títulos, cada regional soma pontos para definir os rankings estaduais de cada atleta. A gente deseja boa sorte aos competidores e, claro, seguimos acompanhando cada etapa dessa competição de tênis. E amanhã teremos mais uma edição da travessia da Ilha do Campeche. Os atletas precisam concluir o percurso de 1,5 km entre a ilha e a praia do Campeche. Isso será a nado. O Heitor Machado foi conversar com uma dupla que está se preparando para essa prova. Pai e filha vão encarar esse desafio. Olha só. Um talento catarinense desafiando o mar. A Marina tem apenas 15 anos e vem fazendo bonito nas competições. Na última semana, ela foi campeã do maior festival multiesportivo de praia do sul do Brasil. Com apenas 15 anos, campeã entre as adultas. Eu cheguei muito nervosa sempre, né? A gente está sempre esperando um resultado bom. E eu consegui ter o resultado esperado, eu consegui ficar em primeiro no geral feminino e foi muito significativo. Eu podia, inclusive, ter subido no pódio com os homens, porque eu cheguei em quinto no geral, na verdade.
e foi super importante, foi super gratificante, foi muito legal. Esse sucesso não é por acaso. A rotina de treinos é intensa. Eu costumo treinar todos os dias de madrugada, né, na água. E 2 vezes a 3 vezes por semana eu faço físico também, né, tipo musculação. Atualmente, ela compete na piscina e em mar aberto. É bem diferente, né, porque a gente tem que enfrentar às vezes uma correnteza contra ali, tem que saber furar as ondas ali na hora no começo, também tem que ter um norte de onde que tu tá nadando, tem que olhar pra frente de vez em quando, porque na piscina tu consegue enxergar o chão, tu sabe pra onde tu tá indo, mas no mar tu não enxerga nada. Então tem que ter bastante técnica e tem que gostar muito. A Marina tem um desafio super especial no próximo final de semana aqui em Florianópolis. Ela vai participar da tradicional travessia da Ilha do Campeche e dessa vez não estará sozinha. Ela e o pai, a principal referência. É gostoso demais, né? Na largada ali a gente conversa bastante, troca uma ideia, um passa uma energia boa pro outro ali e é sempre muito bom, né? A gente treina junto todos os dias de madrugada, a gente acorda às 4 da manhã para treinar, a gente treina de tarde também, a gente faz físico juntos, a gente passa a maior parte do dia juntos, a gente faz tudo de esporte, a gente só fala de esporte. E é muito legal ter esse sentimento de estar torcendo para mim e estar torcendo para ele ao mesmo tempo. A travessia da Ilha do Campeche acontece há 27 anos e deve reunir cerca de 400 atletas na edição desse ano. O percurso é de 1.500 metros, entre a ilha e a praia do Campeche. E fazer a travessia aqui é maravilhoso, né? Esse lugar aqui não tem igual, né? Tem uma pegada diferente aqui, atravessar a ilha, né? E é só coisa boa, né? Em um cenário que dispensa comentários, pai e filha, em um dia para ficar na memória. E olha só, informação importante para os atletas, a prova acontece amanhã, o ponto de encontro será na praia, ali no acesso principal pela Avenida Pequeno Príncipe. Entre 6 e 7 horas da manhã será realizado o check-in e também a retirada de kits. Às 7 os atletas embarcam para a Ilha do Campeche e serão 2 largadas, masculina às 8h45 e feminina às 8h50. Então, para não perder o horário, estão aí as informações de serviço. Polito, esses são os destaques do esporte de hoje. Não é uma sexta-feira fácil para o torcedor alvinegro, mas temos aí um fim de semana de muitas finais. Finais de Catarinense, final também da Taça Sesc, e a gente vai acompanhar tudo de pertinho. Vai ser de muito trabalho para a nossa equipe. Coração apertado, mas Faz parte do jogo. A esperança é a última que morre. É verdade. Até segunda-feira. Até segunda, bom final de semana. Bom fim de semana. Valeu.